Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 6, que nos traz como título Desafios de ser família nos dias atuais. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários e não deixe de assistir o vídeo até o final. Os textos de referência nós encontramos aqui em 1 Coríntios 6, quando alerta que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A lição aborda muito bem isso. Aqui a questão não é do uso da liberdade, porque nós temos essa liberdade sim em Cristo, mas é o uso inadequado dessa liberdade, que acaba se transformando numa libertinagem. Gálatas: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E ainda Colossenses: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. A teologia e a Bíblia jamais foram contrárias à filosofia, mas aqui está falando da vã filosofia, daquela que se autoproclama filosofia. Porque vamos lembrar que o apóstolo Paulo utilizou muito filosofia, mas aqui está alertando contra a filosofia vã e que se coloca contrária à palavra de Deus. Segundo a tradição dos homens, não estaremos aqui falando de tradições humanas, mas sim aquilo que a Bíblia nos coloca como de extrema importância, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha aqui o texto áureo, que também aborda muito bem essa temática. Não vos conformeis com este mundo, adquirir a forma do mundo. Eu sempre digo que a igreja, ela é e deve ser essa voz profética para o mundo. E nós devemos influenciar o mundo. Mas, uma vez que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, infelizmente nos flagramos sendo influenciados, mal influenciados pela sociedade. E acabamos nos conformando a esse mundo. E por isso o alerta aqui do apóstolo Paulo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu sempre digo isso, que uma genuína conversão não pode estar apenas e tão somente atenta a hábitos, costumes, tradições, mas uma transformação da mente, que é a metanoia. Se eu não transformo a minha mente, que é justamente o significado de metanoia, eu não consigo entender o verdadeiro significado da conversão. Então, transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí a verdade aplicada, família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nunca podemos deixar de nos normatizar mediante a palavra de Deus. Aqui, logo na introdução, essa lição objetiva mostrar as dificuldades de manter uma família estruturada, sólida e harmoniosa conforme a palavra de Deus nos dias de hoje. Não estamos falando aqui pura e simplesmente de hábitos, de costumes. Vamos lembrar que existe uma diferença tácita entre usos e costumes e doutrinas bíblicas. A doutrina, ela é universal, ela é atemporal e ela é eterna, não muda com o passar dos anos, dos séculos.
Agora, usos e costumes, eles são temporais, eles são locais e eles não são eternos, eles são efêmeros. Então, por isso que aqui a lição bíblica, ela coloca: não é fácil viver em família, mas devemos lutar pela nossa família. No primeiro tópico, os desafios da família na sociedade. Não é fácil ser família na atualidade. As rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos, novas leis aprovadas contra a família tradicional e outras leis em andamento, o desenvolvimento das comunicações e o avanço tecnológico nos trazem uma sensação de progresso. Mas, por outro lado, um lixo venenoso que aos poucos vai adentrando os lares e destruindo toda uma formação moral e ética em que se fundamentam os valores cristãos. Então, mais uma vez, dizemos, não estamos apenas tratando de hábitos e costumes, mas dos autênticos e bíblicos valores cristãos. Subtópico 1.1. A mudança cultural pós-modernidade. Precisamos fazer uma diferença entre o que é a modernidade e a pós-modernidade. A modernidade se caracterizou por uma busca da verdade, especialmente através da ciência. É o momento em que a ciência ela é bastante valorizada. A pós-modernidade ela se caracteriza não pela busca em si da verdade, ela se torna algo relativo, é a relativização das coisas. Cada pessoa passa a valorizar apenas e tão somente a sua própria opinião e, consequentemente, não somente a ciência, como a própria busca do que a Bíblia nos diz, ela se torna desvalorizada. Eu costumo sempre dizer isso. A Bíblia ela não é contrária à ciência, ela é contrária à falsa ciência. E o que nós vemos hoje na pós-modernidade é que as pessoas estão contra tanto a Bíblia, os valores bíblicos, quanto a genuína e autêntica ciência. Então aqui a Bíblia nos coloca que a alteração cultural tão rápida nos padrões da sociedade tem preocupado muito os pais de famílias cristãs, pois a cultura não é algo estático ou imutável, mas sim algo dinâmico que se modifica de maneira constante. Então, mais uma vez, não estou aqui falando de questões de hábitos e costumes. Um bom exemplo é que se debate a validade ou não do uso da Bíblia no celular. Ora, durante os séculos, a Bíblia começou sendo escrita na pedra, depois no papiro, no pergaminho, para o papel, manuscritos e depois imprensa. Houve uma época em que a Bíblia era colocada em CD e agora nós vemos a Bíblia nos celulares. É uma questão de você disciplinar para que, ao usar a Bíblia no celular, você não se distraia. Mas quantas pessoas colocam um monte de papéis dentro da Bíblia? Isso também pode distrair. Então, nós precisamos aprender a fazer o bom uso da tecnologia. Agora, aqui no subtópico 1.2, a interferência do poder público. As novas leis aprovadas ou a serem aprovadas no parlamento mexem diretamente com a família, como a lei da maioridade que impede os menores de 18 anos de serem cobrados pelos delitos cometidos. Isso é um problema em que os governos precisam lidar. A grande quantidade de menores infratores, isso é extremamente preocupante. A lei da palmada que impede os filhos de serem corrigidos e disciplinados pelos pais. A Bíblia diz que devemos sim corrigir os filhos, mas não a ponto
de machucá-los ou maltratá-los. A lei do trabalho infantil que impede os filhos de ganharem gosto pelo trabalho. Mas aqui o comentarista está bem salientando que nós estamos falando do trabalho escravo. Porque a lei do trabalho infantil, ela quer corrigir essa questão do trabalho escravo. Mas, por outro, acaba não incentivando os jovens a ter esse gosto pelo trabalho. Enfim, a sacralidade da família sendo banalizada e depravada por meio de uniões e estilos de vida que desagradam a Deus. Só esse tópico aqui, você poderia ter uma aula inteira, mas tudo que foi elencado basta para exemplificar todas as dificuldades que são postas hoje para a família e para a igreja. 1.3. A inversão de valores. A pós-modernidade, ela nos traz essa questão preocupante. A partir do momento em que a pós-modernidade, ela relativiza tudo, entendendo que não existem valores absolutos e, portanto, a verdade, ela não pode ser absoluta, mas cada um teria a sua própria, entre aspas, verdade, automaticamente isso provoca uma inversão de valores. Negação ou substituição de verdades absolutas da palavra de Deus, mudar a essência pelo secundário. Quando não seguimos ou infringimos as ordenanças bíblicas, o resultado ele é desastroso. Eu sempre bato nessa tecla. A fim de evitar isso, nós necessitamos mais do que nunca, ao invés de simplesmente, entre aspas, pregar usos e costumes, nós pregarmos a essência da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada e precisa ser vivenciada. Aqui no tópico 2, os problemas que surgem dentro do lar. Normalmente jogamos a culpa só na sociedade, mas temos culpa no cartório também. O individualismo, casais andando só separados, casados querendo viver a vida de solteiros e assim por diante. Ou seja, hábitos que nós temos no mundo e que estão sendo, infelizmente, incorporados por casais cristãos. 2.1. A falta de disciplina familiar. Disciplina se refere à obediência aos preceitos, às regras, respeito a uma autoridade destinada a manter a boa ordem. Hoje estão confundindo autoridade com amizade. Está faltando ensinamentos, faltando normas ou a cobrança das normas. Sabemos que, por esse fato de que não se respeita a autoridade, mais uma vez, uma tecla que eu bato muito, não devemos confundir a submissão com subserviência. A submissão, volto a dizer, é entender que você está debaixo de uma missão. E aquele que possui autoridade, ele não pode ser chefe, ele precisa ser líder, porque o líder inspira. A disciplina começa com o casal atendendo os deveres conjugais. Depois passa para a família atendendo os deveres de pais e filhos. Vamos lembrar da lição que nós falamos das regras familiares, que são encontradas especialmente tanto em Efésios quanto em Colossenses. 2.2. O choque de gerações entre pais e filhos. O que era, não é mais. Os filhos chamam os pais de quadrados, obsoletos, arcaicos. Os pais não entendem os filhos. Uma geração tem que entender e respeitar a outra. Os filhos não aceitam o não sem explicação. Sempre aconteceu o choque de gerações. Nossos pais entraram em choque com os nossos avós, por sua vez, nossos avós, em algum momento, entraram em choque com os nossos bisavós e assim por diante. Então,
cada geração precisa compreender a outra. Se sabemos que os valores bíblicos eles são eternos, universais, não mudam, sabemos que os usos e costumes mudam. E hoje nós vivemos numa sociedade em que as mudanças elas estão sendo muito mais rápidas do que os nossos avós e até nossos pais experimentaram. E isso nos deixa desconcertados. No entretanto, não pode deixar de haver o respeito mútuo. A Bíblia sempre diz: pais, não irriteis os vossos filhos, e por sua vez os filhos devem honrar os pais. E por isso, apesar de que os filhos não aceitam não sem explicação, nós devemos salientar que o diálogo deve existir. E o bom diálogo vai fazer com que os filhos entendam por que a necessidade, em muitos momentos, do não. 2.3. A má gestão financeira na família. Um dos maiores desafios para o casamento são as finanças. Nem sempre o dinheiro sobra ou dá para comprar tudo aquilo que queremos. A pandemia, ela trouxe consequências nefastas para a economia a nível mundial e, portanto, estamos enfrentando maiores dificuldades financeiras. E isso requer uma maior disciplina no cuidado com relação à gestão financeira doméstica. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que a falta de disciplina familiar, o choque de gerações entre pais e filhos e má geração financeira na família são problemas que podem surgir dentro do lar. Eu sempre digo isso, não é porque constituímos um casal cristão que nós estamos isentos de problemas. Lembre do que Jesus disse: no mundo tereis aflições. E agora no tópico 3, a consciência do casal diante dos desafios. 3.1. O divórcio por incompatibilidade de gênios. Quem disse que precisa ter uma compatibilidade total das duas personalidades para que o relacionamento dê certo? Só esse subtópico já seria uma aula e até um curso completo. Sabemos que a Bíblia fala do divórcio, mas o grande problema é que o divórcio hoje ele está sendo banalizado. O mesmo problema que foi abordado pelo Senhor Jesus lá nos Evangelhos. Essa questão da incompatibilidade de gênios, já mencionamos que durante o período do namoro e principalmente do noivado, é o período em que você perceberá se vocês de fato desejam ter uma vida em comum. Nunca teremos duas pessoas iguais. Nunca haverá concordância completa. Existe até aquele ditado que diz que os opostos se atraem. Não. Os opostos que são complementares se atraem. Então, para que não exista a chamada incompatibilidade de gênios, é preciso haver, mais uma vez, a questão do diálogo, para que as diferenças que sempre vão surgir, elas possam ser dirimidas. 3.2. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Então, isso é ponto pacífico. Temos, sim, o mundo sempre foi contrário aos valores cristãos, sempre foi contrário à família, principalmente dentro dos parâmetros cristãos, mas hoje há uma facilidade maior de divulgação dessa propaganda contrária, já que temos a internet. Sabemos quantas coisas ruins existem na internet. Existe coisa boa, mas nós precisamos saber utilizar a internet. E finalmente aqui no 3.3, meios para contornar os problemas conjugais. Precisamos tolerar as diferenças, mais uma vez eu digo, uma frase que é atribuída a Agostinho: somos uma unidade na diversidade. Um casal, os dois serão uma só carne
mas eles não vão anular um ao outro. É natural que cada um tenha a sua particularidade, mas é necessário tolerar e administrar as diferenças. Precisamos pensar para falar e agir. Quantas pessoas falam precipitadamente e aí quando falam já machucam e etc e tal. Precisamos saber que toda ação gera uma reação. Ora, se você quer ser tratado com respeito, respeite. Se você não quer ser tratado com grosseria, não haja com grosseria com o outro e assim por diante. Precisamos de acordo. Aqui está lembrando bem Amós 3:3. Como dois andarão juntos se um não estiver de acordo com o outro? Precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados. Temos aquela mania de achar que, entre aspas, Deus está a nosso serviço, Ele quer realizar tudo. A Bíblia diz que devemos ser criteriosos a bem das nossas orações. Então é natural que Deus, Ele não concretize muitos dos sonhos nossos, porque eles podem às vezes prejudicar outro. Então temos que prestar atenção na vontade absoluta e perfeita de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade. Precisamos compreender que nem tudo será do nosso gosto ou jeito e precisamos nos conscientizar que tudo acontece ao nosso tempo, não acontece ao nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então, mais uma vez, fazemos uma oração em prol de todas as famílias e que nós tenhamos famílias abençoadas em nome de Jesus.